Primeiro, eu gostaria de demonstrar o meu descontentamento, né, com algumas falas que têm sido feitas nessa audiência e na audiência anterior, de extremo desrespeito, especialmente a mulheres que estão aqui dentro dessa casa. Eu estou na minha primeira legislatura, fui eleita aí esse ano, junto com os movimentos sociais aqui nessa casa, e eu me surpreendo com muitas coisas, né, embora isso não me pare. Mas eu fico muito surpresa com muitas coisas que acontecem aqui, e uma delas é a hipocrisia, assim. Uma hipocrisia enorme da gente ouvir pessoas falando dentro dessa casa de como alguns vereadores se posicionam de maneira midiática, mas ao mesmo tempo o vereador está postando, corre aqui, audiência sobre aborto, arrasta para cima, vem aqui assistir comigo. Eu sou uma pessoa que fui criada dentro da Igreja Católica, a minha família, a minha mãe especialmente, era uma mulher extremamente católica, fui criada na fé católica, assim como a vereadora Juliana, que inclusive estava numa procissão na semana passada, num feriado cristão, e na Igreja Católica, ouvindo a palavra de Cristo, né, a gente aprendeu o quanto a verdade ela é fundamental do caminho cristão, quanto dizer a verdade, independente de qualquer coisa, faz parte da fé cristã, da profissão da fé cristã, né? E quando a gente vem aqui debater um PL, no qual o nome é um PL, eu decidi escolhi esperar, ou qualquer coisa do tipo, é óbvia a alusão que esse PL faz a uma questão religiosa, né? E quando a gente fala de política pública, a gente não faz política pública só colocando uma ideia no papel. Uma política pública precisa de diretrizes para ser implementada. Uma lei como essa, que pretende dialogar com o sistema de saúde na busca de solucionar um problema, pode servir para amplificar esse mesmo problema. Vários vereadores aqui, desde o debate na plenária e depois na audiência, apontaram dados muito importantes, retirados de pesquisas, de estudos que contam com participação de várias pessoas importantes dentro dessa área de estudo, inclusive da doutora Albertina Duarte, que já foi evocada aqui nessa casa para defender esse PL absurdo, só que usam esses estudos de uma forma completamente descontextualizada. Bom, mas como eu estava dizendo, eu estava falando da doutora Albertina Duarte, que foi evocada aqui algumas vezes nessa casa, e o quanto eu acho hipócrita e desrespeitoso a gente usar o estudo de uma pesquisadora que é referência, né? É uma referência no estudo médico e que defende, como método contraceptivo, como já foi falado aqui, as duas formas que já foram explicitadas aqui pelas minhas colegas, né? Tanto os métodos hormonais como os métodos de barreira, né? Então, quando a gente usa esses dados descontextualizados, dizendo que o que a gente está fazendo não é política, e eu acho sempre muito impressionante como políticos, como pessoas que dedicam a sua vida à política, têm coragem de dizer que não estão fazendo política, né? E acham que isso é a coisa mais maravilhosa do mundo, né? Mas, enfim, quando a gente usa esses dados de maneira completamente descontextualizada, a gente está usando esses dados ao bel prazer, assim, só para sustentar a argumentação rasa, a gente percebe a desonestidade com que esse tema está sendo tratado. No site do governo do estado, a gente tem apresentado um programa de saúde para adolescente da Secretaria do Estado de Saúde. E os métodos contraceptivos adotados pela própria doutora Albertina, mencionada aqui, nenhum lugar fala de espera, nenhum lugar fala de castidade, mas sim de educação sexual combinada com a dupla proteção. Eu quero aqui fazer um apelo para os meus colegas, né, e dizer que é evidente que o referido projeto de lei, Semana Escolhi Esperar, faz referência a uma campanha cristã centrada na imposição moral, religiosa, a viver a vida em uma santidade e pureza. O PL é quase uma cópia de um projeto chamado Escolhi Esperar, que está na internet, e qualquer pessoa pode ir lá dar uma olhada nesse projeto. Aqui mesmo, hoje, na Câmara, a gente vê como as falas se centram numa questão moralista, onde o problema de saúde pública que a gente está tratando aqui é extremamente localizado em meninas, em mulheres.
né? Como já se falou, inclusive aqui em plenária, que as meninas jovens se engravidam. Hoje a gente ouviu aqui que isso é um problema da geração neném, que nem trabalha nem estuda. Quer dizer, outro problema de política pública, que é a falta de garantia de educação de qualidade, que é a falta de garantia de trabalho para a juventude, também passa aqui agora a ser responsabilidade dessas meninas jovens, já estão com tanta ausência de política pública séria nesse país. Eu acho que a gente precisa fazer uma reflexão muito séria, de o quanto é leviano usar dados assombrosos sobre gravidez precoce para... aliás, dados que grande parte, né, dessas gravidez tem a ver com a relação de abusos sexuais para justificar dar um tratamento moral a uma questão de saúde pública. Esperar não é um método contraceptivo. E para muitas meninas, e para muitas mulheres, e para muitas pessoas nesse país, infelizmente, sequer é uma escolha. Como já foi falado aqui, a intenção desse projeto, quando fala que ela é uma escolha, ela pressupõe que todas as jovens têm o direito a fazer essa escolha. A gente sabe aqui, todo mundo sabe aqui, que para tomar decisões e fazer escolha, a gente precisa estar muito bem informado. E a falta de informação e de acesso a meios contraceptivos é que levam à gravidez precoce. Ignorar a cultura do estupro no país, ignorar esses dados assombrosos nesse país, conforme falas aqui já feitas, para pensar soluções para a questão da gravidez precoce é simplesmente desonesto. Ao contrário do que foi dito aqui nessa casa, as mulheres não têm essa decisão sozinhas. Né? Não tomam essa decisão sozinhas, elas não se engravidam. É óbvio que os homens fazem parte do processo da contracepção e esse projeto de lei coloca a questão como uma escolha moral das mulheres, digno do Código Penal de 1940, que configura a mulher como mulher desonesta. Pretende regulamentar a moral, a maneira de viver das mulheres, o que é completamente incompatível com o regime democrático. A política pública não existe para ditar o comportamento das pessoas, conforme um grupo entende ser mais adequado. Além de dar tratamento moral a uma questão de saúde pública, o PL traz um movimento que comprovadamente piora o quadro de gravidez precoce. Piora o quadro. E, afinal, para quem é direcionada essa política? A gente sabe que políticas como essa têm alvo, têm cor. As meninas atingidas por essas políticas têm cor. As meninas atingidas por essas... Estou encerrando, Felipe. As meninas atingidas por essa política têm CEP, né? Então, portanto, esse projeto precisa ser revisto, não só pelo nome dele, mas também, que é extremamente importante que esse nome seja revisto, mas também o seu conteúdo, né? Que preveja um trabalho em harmonia com as diretrizes nacionais e internacionais de saúde. O texto da lei é muito importante e ele que vai direcionar essa política. E uma política que se diz preocupada com a prevenção da gravidez precoce não pode normatizar a solução como uma escolha, uma decisão moral e desinformada sobre a educação sexual. Obrigada, bom dia para todas e todos que estão aqui acompanhando.